Oi pessoal, bem-vindos. A gente vai iniciar o volume 2 dos planos de estudo tutorado. A gente vai começar pela semana 1 e o tema da semana 1 é transformações da matéria. Vocês têm que ler a parte teórica daqui, assistir as videoaulas que eu vou passar para vocês e também as videoaulas sugeridas aqui dentro do plano de estudo tutorado. O que você vai ver nessa semana? Basicamente, você vai ver que fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria. E ele pode ser classificado em fenômeno físico ou em fenômeno químico, também chamado de transformação química e transformação física. Fenômeno químico vai ser todo aquele que ocorre formação de novas substâncias. Então, eu vou ter uma substância inicial que vai formar outras duas. É o que acontece com a combustão, tá? Toda vez que você tiver uma combustão, uma queima, você vai ter um fenômeno químico, que vão ser formadas novas substâncias a partir de um inicial, tá? Fenômeno físico causa a transformação da matéria sem alterar sua composição. A gente tem isso nas mudanças de estado físico. Quando eu passo do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, com a água, quando tem gelo e passo para o estado líquido da água, você tem uma mudança de estado. Essa mudança de estado é chamada de fenômeno físico. Por quê? Porque o fenômeno físico não altera a matéria. Quando você tem o gelo, você continua tendo H2O, só que no estado sólido. E quando você tem a água líquida, você continua tendo H2O ali no estado líquido. Então, é um fenômeno físico quando eu tenho mudança de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou ao contrário, tá? Ou quando passa do sólido diretamente para o gasoso, que é a sublimação. As atividades estão nas páginas 65 e 66 do plano de estudo tutorado. Na atividade 1, ele vai pedir para você classificar as transformações dadas em 1, 2 e 3. A primeira, você tem água com a corrente elétrica, que vai formar H2 e O2 separadamente. Então, você tem H2O formando H2 mais O2. Isso é uma transformação química ou física? O gelo para a água, absorvendo calor, o gelo passa do estado sólido para o estado líquido, tá? Isso é uma transformação química ou física a partir dos conceitos que a gente viu. Lembrando que a química eu tenho a alteração da matéria, da composição da matéria, e na física eu não tenho essa alteração, tá? Da composição da matéria. Aqui eu tenho a água oxigenada, que é dada por H2O2, sob a luz, que vai formar H2O mais O2, que é o gás oxigênio, tá? E vocês vão classificar se são fenômenos físicos ou químicos. Na 2, ele quer que você marque apenas os fenômenos químicos. Vai ter mais de uma opção, obviamente, mesmo porque vai da letra A até a letra I, tá? A primeira opção, na letra A, fala produção de plástico a partir do petróleo. Olha só, o petróleo é formado por misturas de hidrocarbonetos. Os plásticos são o que a gente chama de polímeros, tá? Os polímeros, eles são macromoléculas, que são moléculas muito grandes, que são formadas por unidades que se repetem, tá? Então, quando você vai pegar a partir do petróleo e formar plástico, você tem um fenômeno físico ou químico. Letra B, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então, ele era cobre e continua sendo cobre. Teve transformação química aí? Teve fenômeno químico acontecendo? Na C, fabricação da coalhada a partir do leite. Então, o leite ele vai passar por um processo que a gente chama de fermentação, para que ocorra a formação dessa coalhada, né? Na letra D, desaparecimento do açúcar ou sal de cozinha quando colocamos e agitamos em pequenas quantidades em determinado volume de água. Vocês viram na separação de misturas lá que depois de solubilizado o açúcar ou sal de cozinha, eu consigo recuperar os dois a partir da destilação simples, correto? Então, olha só, tem alguma reação química ali? O açúcar vai deixar de ser açúcar quando eu colocar na água, ou o sal vai deixar de ser sal ao adicionar ali na água? Então, vocês têm que analisar isso. Letra E, produção da gasolina a partir do petróleo. A gasolina é produzida a partir do petróleo por métodos de separação, tá?
Aí vocês vão analisar se isso é um fenômeno físico ou químico. Prego enferrujado. O prego enferrujado, que acontece ali, é reação de oxidação, que a gente chama. Isso é um fenômeno químico ou físico? Vai alterar o que você tem ali do ferro, que está presente no prego? Queima da gasolina. Então, queima vai gerar o quê? Eu quero que vocês pesquisem o que eu gero a partir de uma reação de combustão, ou de uma queima, tá? Para vocês analisarem sempre que eu tiver queima ou combustão, se é fenômeno químico ou físico, tá? A fotossíntese realizada pelas plantas. Vocês já estudaram a fotossíntese, já sabem que ela é formada a partir de uma reação. Então, eu quero que vocês pesquisem essa reação para ver o que está sendo formado ali e a partir do que é formado. Então, é um fenômeno químico ou físico. E decomposição da luz por um prisma. Ali vai acontecer o seguinte, quando a luz passa por um prisma, ela sofre o que a gente chama de dispersão da luz, formando uma espécie de arco-íris, tá? Isso altera a luz, ela deixa de ser luz porque ela passou por aquele prisma ali, ela sofre uma reação química ao passar por aquele prisma. Vocês vão analisar, se sim, vocês vão marcar, se não, vocês vão deixar sem marcar. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então, o reflexo da luz nas águas, isso é um fenômeno químico? A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Então, a chama da vela, o que acontece na vela ali? Uma queima, uma combustão. Isso é fenômeno químico ou físico? Isso é uma transformação química ou uma transformação física? Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo. Então, olha, o gelo derretendo em seu copo. Está passando do estado sólido para o estado líquido. Isso é transformação química? Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura, enferrujando no fundo da gaveta. Então, está enferrujando, a reação de oxidação. Isso é um fenômeno químico ou físico? Depois de analisado, vocês vão marcar aquele que representa a transformação química. Se for 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 2 e 4 ou 1 e 3, tá? Vamos para a quarta questão. Na questão 4, as transformações que ocorrem no sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretos. Então, você vai ver se a associação está correta. A digestão de um alimento, gente, transforma o alimento em energia. Então, será que ele permanece a mesma coisa quando ele passa pelo nosso intestino, pelo estômago? Vai continuar a mesma coisa? Os alimentos vão continuar tendo a mesma composição ou vai sofrer alguma reação ali? E ele falou que é um fenômeno físico. Se estiver correta, você vai colocar o 01. Se não, você vai ignorar ele. A2. Água oxigenada na luz, formando água mais oxigênio gasoso. É uma reação química. Então, é uma transformação química. A partir da água oxigenada, que é H2O2, você formou H2O mais O2. Está transformando? Se sim, você vai marcar, porque ele falou que é uma reação química. Se você acha que é só mudança de estado, que é um fenômeno físico, você não vai marcar. Queima de fogos de artifício. Então, é um fenômeno físico. Queima, eu já falei para vocês que é combustão, tá? Então, vocês vão analisar aí o quadro. Transformação de gelo em água. Então, passou do estado sólido para o líquido. Ele está falando que é um fenômeno físico, realmente é. Sublimação do iodo sólido. O que é a sublimação? É a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Ele está falando que é uma reação química. Mudança de estado é uma reação química ou é um fenômeno físico? E vocês vão colocar aqui apenas a soma dos que são corretos lá em cima, tá? E a 5, ele vai te dar 3 proposições e vai pedir para você ligar elas àquele fenômeno que as correspondem. Se for físico, 1, você vai colocar físico. Se for 2 for químico, você vai colocar químico. Se o 3 for físico ou químico, você vai decidir. Então, ele fala que 1 é a evaporação de um ou mais de seus componentes. Então, a evaporação está mudando de estado, se é fenômeno físico ou químico. É um processo físico ou químico. 2. A decomposição e consequente diminuição da quantidade de um composto.
Quando decompor, você está alterando o que você tinha inicialmente. Quando altera, é fenômeno físico ou químico. E a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Olha só, quando você deixa o medicamento guardado em algum lugar que é inadequado, podem acontecer ali o que a gente chama de reações e você vai alterar a composição do seu medicamento e pode formar compostos que são indesejáveis e podem ser até prejudiciais para a saúde quando você ingerir aquele medicamento. Por isso que é fundamental que você guarde esses medicamentos em locais protegidos do calor, tá? E em recipientes fechados. Então, quando você forma algo indesejável, você tem ali uma reação. Reação é um fenômeno químico ou físico, vocês vão ligar. Bom, pessoal, é só isso. Vou fazer um vídeo com algumas atividades sobre transformações químicas e físicas, como exemplos para vocês terem uma ideia do que são essas transformações químicas e físicas na prática. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vou deixar o chat aberto no dia das nossas aulas e também vocês podem entrar em contato no privado pelo WhatsApp, ok?